Pronto, estamos gravando agora. Vamos iniciar o nosso, acho que é o 20º dia do nosso encontro, se eu não me engano, continuando o estudo da carta 5. Hoje, como a gente falou, vai começar aquela parte que a carta 5 ela começa a ficar um pouquinho mais densa a leitura assim, para entender, né? Porque ele começa todo um confronto entre física e espiritualidade, vai entrar em algumas partes de física quântica. Hoje ainda acho que é tranquilo, mas depois vai começando a ficar meio denso assim, mas tranquilo, vamos entendendo aqui. Todos prontos? Então vamos lá, vamos fazer nossa conexão, nossa meditação inicial para a gente aquietar nossos pensamentos, para se conectar com toda essa egrégora que está aqui presente hoje. Vamos fechar nossos olhos. Respirando fundo algumas vezes para silenciando nossos pensamentos e ficar totalmente em estado de presença. E vamos para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência amorosa que fez este mundo e o tornou visível, e que, quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana, e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos respirando fundo. E vamos abrindo os olhos e aos pouquinhos vamos voltando. E vamos iniciar a leitura de hoje. Então, já tinha passado as páginas antes, mas só para reforçar. É da página 168 a 176 do livro. E no PDF começa na 107, lá no último parágrafo, e a gente vai até a 113. Vou estar relendo, tá, o parágrafo anterior só, para a gente só fazer o link com o que a gente terminou, né? Vou ler os 2 últimos parágrafos. Não, vou ler os 4 últimos parágrafos. Para a gente fazer o link bem aqui. A gente vai dividir a leitura em 2 partes, tá? Em 2 etapas aqui. Hoje é uma leitura que ela é uma parte que ela é bem comprida, então a gente vai até a metade dela. E aí a gente vai continuar o estudo na semana que vem, que é uma parte onde Cristo começa a descrever os processos da criação. Ele vai estar falando do confronto, né, entre ciência e espiritualidade. Então, para a gente começar a entrar nessa parte de entender o Criador, entender como a criação começou, para entender da onde a gente vem, até a parte da formação do nosso ego, né? Isso vai desenrolando aí ao longo da carta 5, e na carta 6 ele continua aprofundando na parte do ego, né? Podemos começar? Eu vou começar com
O parágrafo, a linha que eu vou começar é: eu vim neste tempo. São 4 parágrafos antes do último, né, que é para a gente fazer um link com a leitura da semana passada. Localizaram? Betinho, ok. Giovana, ok. Janete. Moema. Janei, ok. Aline. Então vamos lá. Eu vim neste tempo para capacitar você a fazer a sua transição de uma consciência humana presa à terra para uma consciência de iluminação, quando a pessoa sabe que finalmente conhece a verdade do ser. Sem dúvida, a pessoa que é profundamente religiosa, permanentemente doutrinada com o dogma religioso e a teologia, judia, cristã, muçulmana, hinduísta ou qualquer outra crença religiosa, encontrará dificuldade, inclusive dolorosa, a princípio, para aceitar e fazer bom uso destas cartas, pois uma mente condicionada e programada é como concreto. As crenças entranhadas e usadas como talismãs, apoio emocional e como afirmações para dar força em momentos de crise, são emocionalmente gravadas no subconsciente. Normalmente elas incorporam um temor de ofender a Deus, a contemplar a verdade ao contemplar e avançar para uma verdade mais elevada. A menos que haja um anseio sincero de conhecer a verdade do ser para além das crenças tradicionais, estes padrões mentais tornam-se quase impossíveis de aniquilar na mente e nas emoções, e bloqueiam o verdadeiro progresso espiritual. Vim expressamente para ajudar aqueles que têm vontade de mover-se para além dessas barreiras em direção à iluminação verdadeira. Portanto, se você sente intuitivamente que as palavras nessas páginas são a verdade e sente-se atraído por elas, tenha confiança de que está pronto para começar o caminho espiritual que se esboça nessas cartas. Eu estou à disposição para dar a você a coragem para seguir adiante até alcançar a meta, a verdadeira iluminação espiritual, a renovação da vida, a força de vontade e a descoberta do que eu chamei de o reino dos céus. Diariamente, a oração e a meditação sincera permitirão a você alcançar a purificação mental e, gradualmente, a verdade e a compreensão substituirão os antigos mitos que foram tão importantes para você algum dia. Antes de começar os ensinamentos que se seguirão, eu, o Cristo, tenho que lembrá-lo de que seu universo não é sólido. Como provavelmente você já sabe, de acordo com os seus cientistas, a matéria sólida, a substância visível do mundo, é de fato composta de partículas de energia. A verdade do ser de sua dimensão terrena repousa sobre esta realidade fundamental da criação. Para compreender meus ensinamentos referentes à verdade do ser, é necessário captar esse aparente vazio fundamental, subjacente a todo o seu mundo criado. A maioria de vocês conhece esse fato da existência de maneira intelectual, mas isso não foi ainda nem remotamente filtrado pela sua consciência para dar a vocês uma nova perspectiva do mundo e da existência em si mesma. Como vem fazendo há milênios, vocês continuam pensando que o mundo é sólido e que as condições do corpo e de todo fenômeno externo estão fora de seu controle. Vocês acreditam que são vítimas da existência e suas vidas diárias refletem essa crença. Entretanto, a verdade é o contrário. Portanto, é absolutamente necessário para mim retornar para ajudá-los a avançar em direção a uma percepção mais elevada da verdade. Como disse na carta 1, depois da iluminação no deserto, eu voltei ao meu mundo de cidades e vilas da Palestina e imediatamente comecei a controlar os elementos da matéria, nos lugares onde via a necessidade de ajudar aqueles que estavam em privação ou sofrimento. Vim para mostrar a vocês exatamente por que eu pude fazê-lo. Como revelei na carta 1, durante o tempo em que recebi plena iluminação no deserto, me foi mostrado que a matéria não era realmente sólida. Não me foi dado entender exatamente como as partículas elétricas, que chamei de cintilar de partículas, tomavam a aparência de matéria visível. Eu sabia simplesmente que essas partículas se moviam em altas frequências de velocidade no interior da mente de Deus e que a mente de Deus era universal. Eu percebi que a mente de Deus era tanto o Criador como a substância de todas as coisas na criação em si. Disso eu estava absolutamente seguro. Também vi muito claramente que o pensamento humano, quando carregado de convicção ou emoção, afetava radicalmente esse processo de materialização de formas visíveis. Portanto,
A mente humana podia interferir, e de fato fazia isso, na verdadeira intenção da mente de Deus. Esta foi uma compreensão emocionante e entusiasmante, pois percebi que os mitos que os rabinos judeus me ensinaram eram claramente falsos, e imediatamente os eliminei de minha mente. Abracei a verdade com entusiasmo, pois compreendi por que as pessoas experimentavam a miséria e o sofrimento. Isso emanava de seus próprios processos de pensamento. Também me foi dado ver as comunidades de partículas vivas, que a ciência chama de células, trabalhando dentro de todo ser vivo. Eu estava consciente da harmonia divina controlando o funcionamento das células, as quais ativamente construíam e mantinham as distintas partes dos corpos físicos de todas as criaturas vivas e das plantas, grandes e pequenas. Por esta razão, utilizei frequentemente a paisagem para dar exemplos da imanência e da atividade do Pai, nas menores manifestações da vida selvagem, como nas plantas e nos pássaros, por exemplo. Como expliquei com clareza nas cartas de 1 a 3, chamei a mente de Deus de Pai, porque pude ver, perceber a verdadeira natureza da mente de Deus. Eu estava seguro de que, retornando ao povo da Palestina para descrever as revelações que havia recebido, eles compreenderiam que suas crenças, as quais tinham sido gravadas em suas consciências pelos rabinos, eram completamente falsas. Eu vi que a verdadeira natureza da mente de Deus era a forma mais elevada do amor divino, e que isso podia ser visto consistentemente ativo em cada ser vivo. Como disse anteriormente, este conhecimento me permitia fazer milagres e controlar os elementos onde fosse oportuno e necessário. Assim como me dediquei a explodir os mitos que aprisionavam as mentes dos judeus na Palestina, eu agora anseio mostrar a vocês que muitas das teorias propostas por seus cientistas surgiram como uma forte reação aos dogmas e doutrinas da Igreja anos atrás. Para compreender esta afirmação, você deve perceber que, antes do tempo de Darwin, quando várias igrejas cristãs tinham a mente do povo sob seu domínio, era geralmente aceito que o universo havia sido criado exatamente como estava escrito no Gênesis do Velho Testamento Bíblico. Quando os homens da ciência tentaram anunciar suas descobertas e teorias, foram obrigados a descrever suas novas crenças na presença de uma enorme oposição religiosa. Em consequência, eles acreditaram ser necessário utilizar grande parte de sua energia mental para provar que as afirmações dos profetas eram errôneas. Mas ao fazer isso, essa estratégia causou a perda de sua clareza de visão e eles se tornaram impulsionados pelo ego. Daí em diante, qualquer percepção intuitiva que fosse proposta por alguém da comunidade científica era ridicularizada, rejeitada e posta de lado por outros cientistas. Por causa desse clima mental, o pêndulo da investigação da verdade oscilou exclusivamente para a invariável crença na razão e na lógica, aprisionando o intelecto humano no materialismo, ao buscar as respostas acerca das origens da vida e da existência. Assim, é absolutamente necessário para mim refutar algumas teorias científicas e mostrar que são tão errôneas quanto as chamadas verdades da doutrina cristã. Ao chegar a algumas dessas teorias, tanto os cientistas como os homens da igreja têm mergulhado no reino de absurdas suposições não provadas, para responder a perguntas que não poderiam ser respondidas somente com a mente terrena. Mesmo tendo a ciência relatado que a substância de seu mundo material é composta basicamente de partículas elétricas que estão em movimento com grande velocidade no espaço, ela é incapaz de explicar por que tais partículas de energia tomam a forma e a densidade da matéria. Ela apenas afirma que existem forças de fusão que casualmente criam os elementos. A ciência não pode dizer a você qual é a força de motivação que atrai as partículas que formam os elementos. A ciência tampouco pode explicar de onde vêm originalmente tais partículas de energia. Apenas afirma que foram liberadas durante o Big Bang, o qual, acreditam, deu o primeiro impulso para a criação. Por que um repentino Big Bang? Do que? Qual foi o fator de motivação por trás dele? A ciência fala de eletromagnetismo, porém não pode dizer de onde vêm tais energias que aparecem e desaparecem. Para onde vão? Por que vão? De uma perspectiva humana, não parece haver atividade inteligível dentro ou por trás desse trabalho. A ciência diz que o eletromagnetismo simplesmente é um simples fato da existência, ainda que produza um trabalho altamente inteligente e intencional sob a forma de milhões de bilhões de substâncias das quais é feito o universo. Como acontece isso?
Não há nada que o eletromagnetismo tenha tornado visível que a mente humana possa considerar como sem propósito ou sem significado. A ciência ignora este mais básico e vital nível da criação. Sem uma resposta para o porquê tudo que é trazido para a manifestação visível através da atividade das energias gêmeas do eletromagnetismo, que sempre tem um propósito, tem êxito e é racional, nada de valor se descobrirá na busca de suas origens. Até que a ciência possa testar e descobrir a realidade do espaço na qual as partículas elétricas do ser visível estão apoiadas, a ciência ficará sempre por trás das portas fechadas do materialismo. O acesso à verdade eterna e à sabedoria universal estará sempre bloqueado e ela permanecerá encerrada unicamente dentro das amarras da razão. Razão esta que é somente o produto da atividade finita das células do cérebro. É a verdadeira natureza do espaço o que eu quero apresentar a você. Porém, antes de fazer isso, devo primeiro chamar sua atenção para perguntas altamente pertinentes. Através dos tempos, muito do trabalho do eletromagnetismo tem aparecido à mente, à visão e ao tato das entidades vivas como alguma coisa sólida e imutavelmente durável. Acreditava-se que o metal, a madeira, a rocha, as entidades vivas, todas eram compostas de matéria sólida, inanimada ou viva. Com tal crença em um universo sólido, é natural que os antigos profetas místicos tenham concebido um indivíduo poderoso, possuindo o enorme poder de criar todas as substâncias sólidas do universo. Ao visualizar tal indivíduo poderoso, era natural que eles percebessem uma figura majestosa, de controle universal, que possuía uma natureza de retribuição quando confrontada com o comportamento da humanidade, a qual havia produzido uma sociedade turbulenta. Nem os profetas da antiguidade, nem a ciência de hoje se aproximaram da verdade da existência. Ambos têm passado longe da verdade. E essa primeira parte eu vou terminar aqui, essa introdução, antes da gente começar a parte que ele vai falar bastante da origem da criação. Vamos lá, eu passo a palavra para vocês, para entendimentos, para perguntas, para a gente depois poder dar sequência. Oi, Andréia, boa noite, seja bem-vinda. A gente acabou de fazer a leitura da primeira parte, tá? Quem gostaria de começar hoje? Vou começar. Pode falar, já. Estou gostando dessa nova versão da Janete, hein? Obrigada, Cris. Na verdade, uma coisa que me chamou bastante atenção foi aqui na página 169, depois de eu percebi que a mente de Deus era tanto o Criador como a substância de todas as coisas na criação em si. Certo. Disso eu estava absolutamente seguro. Também vi muito claramente que o pensamento humano, quando carregado de convicção ou emoção, afetava radicalmente esse processo de materialização de formas visíveis. Portanto, a mente humana podia interferir e, de fato, fazia isso, na verdadeira intenção da mente de Deus. E aí é isso, né, que a gente... com a nossa emoção, a gente pode realmente mudar as coisas, né, Cris? Sim, perfeito, perfeito. Quando junta o nosso pensamento com a nossa emoção, quando a gente está carregado de força, né, de intenção, a gente consegue mudar todo o processo da criação. E exatamente por fazer isso de forma inconsciente,
é que o mundo se encontra de uma forma tão distorcida e que a gente cria a nossa realidade de uma forma totalmente diferente da intenção original da criação. Você nem imagina, né, esse poder que você tem. Às vezes você está bravo, você está com raiva, você põe tanta emoção ali, você está criando algo que não é bom, né? Mas você está manifestando, né? Sim, perfeito, perfeito. E tudo isso ele até, no parágrafo seguinte, ele até coloca, né, que devido a gente estar as pessoas estarem, naquela época, elas estavam com a mente totalmente presa nas crenças dos judeus, né? Que os rabinos ensinavam. Então, com isso, elas criavam uma sociedade totalmente presa, né? Totalmente escrava da própria vontade dos sacerdotes judeus. Né? E hoje em dia isso é feito com as doutrinas religiosas. Elas continuam fazendo isso, a maioria das pessoas carregam essas crenças e continuam manifestando aquilo que não é o que a gente é de verdade, né? E por isso que é tão importante a gente entender que a gente tem esse poder, que nós somos criadores, que Deus está dentro de nós. Porque com essa consciência, primeiro com a consciência de quem a gente é, e com a consciência de que a gente consegue criar, a gente pode voltar a manifestar um mundo totalmente diferente, né? A nossa realidade é de uma forma totalmente diferente. Então esse é o primeiro ponto. E com isso a gente vai ficar sempre mais atento ao que a gente está pensando e sentindo, né? Perfeito. E é por isso que Cristo conseguia fazer os milagres dele, né? É o que ele deixa muito claro. Porque ele percebeu que se ele tivesse totalmente como ele no deserto, ele teve a clara visão de quem é, do que a gente e como ele teve a clara visão que podia interferir, então ele se colocou nessa purificação. Ele purificou totalmente o ego dele e conseguia manifestar o que ele queria, que era a vontade divina. O que é o milagre, a cura de uma pessoa? É a manifestação da vontade divina de saúde na vida de uma pessoa. Então, como ele conseguia mexer na estrutura física dele, deixar a estrutura física dele mais sutil para poder, por exemplo, caminhar sobre as águas. Então, tudo aquilo que ele fazia era exatamente por compreender quem a gente era, que o universo não era sólido e que tudo podia mudar. Como que ele podia multiplicar os pães e os peixes? Porque ele sabia que ele podia, que a intenção da mente de Deus era saciar a fome daquelas pessoas naquele milagre. Então, ele, como a intenção da mente de Deus era saciar a fome, com a intenção ele podia manipular a matéria para que fosse multiplicado os pães e os peixes aparecessem. Então, era tudo ele totalmente conectado com o Criador, ele conseguia fazer isso. Então, o mais difícil foi ele quebrar essa crença na mente das pessoas, elas entenderem que aqueles pensamentos eram falsos, né? Muito bom. Essa primeira parte é exatamente essa essência do que ele quer passar pra gente, né? Entender esse aparente vazio fundamental, que o universo ele não é sólido. E aí ele vai explicar tudo isso no decorrer ainda, né? Quem mais gostaria de falar? Betinha! Ai, Deus! Ô, Cristian, eu estava aqui pensando, quando eu li a primeira vez, né, esse trecho, eu tive aquela sensação assim, nossa, mas eu já sabia disso, eu já conhecia isso, né? Mas ainda assim me causou assim uma emoção assim diferente, sabe? Hoje lendo, né, agora pela segunda vez, não me causou assim esse espanto, né? Mas me fez pensar assim, nossa, é uma coisa que eu já conheço, eu já tomei ciência disso, mas eu ainda não, talvez eu ainda não tenha incorporado de fato esse conhecimento no meu dia a dia.
Lá atrás eu tive, assim, situações que me mostraram que isso é verdade, né? Que a gente tem essa capacidade de manipular de manipular A palavra é certa, manipular. Manipulação não é uma coisa. Manipulação é uma palavra. Se ela é uma manipulação ruim ou boa, aí depende da intenção. Deu para entender que você está falando de uma manipulação boa. Então assim, mas parece que me fez assim refletir um pouco mais, tá? Mas e o que eu estou fazendo com essa informação que já me foi passada, né? Foi o que veio para mim, né? Porque assim é algo tão profundo, é algo tão maravilhoso, né? Mas a gente precisa saber o que fazer com essa informação, né? De fato, né? Se apropriar dessa informação de fato, né? E me veio isso assim, nossa, o que será que eu estou fazendo com essa informação, com esse conhecimento que já me veio, né? Vamos dizer ali pela segunda vez, né? Sim. Enfim, é só um questionamento assim mais pessoal, vamos dizer assim, Sim, né? Uma reflexão. Uma reflexão. E é bem aquilo, né? Eu acho que por mais que eu sempre me joguei assim com poucas crenças, né? Eu acho que essa questão da matéria em si, de fato, é uma crença forte, né? Porque como assim, né? Como esse mundo não é sólido se ele é totalmente palpável, né? Então, eu acho que isso, para mim, é uma questão ainda que parece que é difícil eu compreender. Assim, eu entendo, né? Porque eu sei a essência disso tudo, que tudo isso é energia, mas ainda assim é difícil de você lidar com isso, né? Porque é extremamente antagônico, né? Vamos dizer assim, gente, como que não é sólido se eu pego, se eu aperto, né? Se tudo aqui à nossa volta é realmente tocável, né? Você percebe, né? Então isso para mim ainda é um pouco assim, eu acho que vai muito de acordo também com as nossas, não só as crenças, mas assim, acho que um pouco da nossa personalidade, né? No sentido assim, há uns tempos atrás, sempre me apontavam, não me apontavam, mas eu ouvia pessoas assim me falar que eu era muito materialista e eu não conseguia entender como assim materialista, né? E hoje eu consigo entender o que significa essa questão de ser ainda uma pessoa materialista, né? Que é diferente de ser consumista. Sim. Então é isso, eu acho assim que essa parte de lidar com tudo o que é material mesmo, né? Sólido, entender que ele não é sólido, né? Eu sei disso, mas na prática ainda está distante da minha compreensão. Assim, é legal, até Cristo ele fala uma frase aqui, antes dessa frase que a Janete leu, que é até importante a gente ter isso, a gente ter essa convicção de que o universo não é sólido e que a gente tem essa capacidade. E mesmo Jesus, quando ele fala aqui, ó, como revelei na carta 1, durante o tempo que recebi plena iluminação no deserto, me foi mostrado que a matéria não era realmente sólida. Não me foi dado entender exatamente como as partículas elétricas, que chamei de cintilar de partículas, tomavam a aparência da matéria visível. Eu sabia simplesmente que essas partículas se moviam em altas frequências de velocidade no interior da mente de Deus e que a mente de Deus era universal. Então, ele não sabia como isso se tomava forma, mas ele entendia que não era sólido.
Então esse é o ponto principal para a gente começar a despertar isso dentro de nós, né? Que não é muito simples de fazer realmente, mas é entender que a gente tem total poder de manifestar o que a gente quiser. E isso, quando falo o que a gente quiser, envolve tudo, envolve uma coisa que você quer comprar, envolve um relacionamento que você quer ter, envolve uma vida que você quer ter, envolve a tua saúde. Então, se você crê exatamente nisso e confia nesse poder que tá dentro de você, o universo vai manifestar tudo isso. O que é uma manifestação que é simples de entender? O que é uma manifestação de uma cura? Uma pessoa que consegue uma cura milagrosa, quando ela está totalmente desenganada. Ela simplesmente crê que ela vai ser curada. Quando você crê, você está passando essa informação para o universo. E as células do seu corpo vão começar a trabalhar de acordo com essa informação. E quando elas passam a trabalhar de acordo com essa informação, elas ativam todo um processo de cura que é invisível ao olho nu, mas que vai manifestar no teu corpo por causa dessa tua crença. Então você se alinhou com a verdadeira natureza do Criador e ele vai manifestar isso dentro de você. Então esse é um exemplo. Tá? Isso vale para tudo, para a maneira como a gente lida com a sociedade, impacta em todos os pontos. Então é importante a gente entender isso. A gente já compreendendo o pensamento e passando a crer nisso, a gente consegue mudar a nossa forma de pensar. E mudando a nossa forma de pensar e agindo com intenção, com emoção nesses pontos, a gente consegue se alinhar com a mente de Deus e fazer toda essa transmutação. Até chegar a um ponto que isso vai ser totalmente consciente, que era o que Cristo fazia, né? Que Jesus fazia isso de uma maneira totalmente... manipulava mesmo a matéria, né? Então até chegar a um ponto que a gente tem essa capacidade de tornar totalmente consciente. A gente só vai conseguir isso quando estiver totalmente limpo das influências do ego, que é o que ele vai decorrer aqui na carta 5 e 6 principalmente, falar muito sobre como isso acontece. Mas quando a gente se alinha exatamente, a gente começa a escutar a voz do Criador, começa a escutar as instruções corretas, as intuições corretas e fazer isso de uma maneira muito mais intencional, digamos assim, né? Mas começa entendendo, acreditando, trabalhando para limpar as crenças e fazendo isso se manifestar de alguma forma. E não é fácil isso, né? Sim. Não é fácil. A gente tem, como ele fala, acho que lá no início das cartas, a gente tem aí vidas e vidas, séculos e séculos de crenças para a gente quebrar, para a gente poder manifestar tudo isso, né? E algumas estão tão enraizadas. Nossa, tem uma história de uma pessoa que a Lê que estava me contando, né? A pessoa já mudou completamente a estrutura dela de trabalho e tudo mais. Ela já manifestou até o trabalho que ela queria. Mas tem algumas crenças que estão tão no subconsciente dela que o corpo dela manifesta os mesmos temores, mesmo a situação aparente ainda já está totalmente diferente. Ela continua despertando ansiedade, continua despertando algumas coisas. Por quê? Porque embora ela já está conseguindo uma manifestação, ainda tem algumas crenças tão presas ali de que o pior pode acontecer e tudo aquilo pode voltar. Um medo tão grande de todas as coisas ruins se manifestarem, que ainda esse medo está tão preso lá dentro que manifesta as reações no corpo dela, mesmo ela conscientemente nem pensando naquilo. Olha que coisa louca. Ela não pensa naquilo, a realidade já está diferente, mas tem algumas crenças tão enraizadas no subconsciente dela que o medo dela ainda faz ela manifestar no corpo dela as mesmas sensações. Então é um trabalho de purificação muito grande que tem que fazer, e é totalmente inconsciente isso, que a gente tem que quebrar isso. Mas é legal assim, quando a gente percebe isso no corpo, ainda essas reações, por exemplo, nesse caso desse exemplo que eu dei de ansiedade, a gente levar tudo esses sintomas para a purificação. Porque se a gente pede o auxílio das forças maiores e entende que isso está ali preso e é uma crença, a gente consegue entregar para manifestar a realidade que a gente é, inclusive no nosso corpo.
Tem uma pessoa que eu sigo, chama Kyuri Canedo. Ela tem 50 anos de idade, mas ela tem aparência, se você olhar ela, de 30 a 35 anos de idade. Ela nunca fez nenhum tipo de procedimento. Ela fala que ela conseguiu rejuvenescer simplesmente mudando as crenças dela e falando para as células dela que elas poderiam rejuvenescer todo o corpo dela, porque é trabalho das células rejuvenescer. Ela conseguiu mudar essa crença e ela fez com que o corpo dela parasse o processo de envelhecimento nas células dela. É uma coisa impressionante, né? Então é para ver o poder que a gente tem quando a gente crê totalmente nisso. Ela é uma pessoa que está num nível totalmente avançado. Eu creio que ela já purificou quase, se não totalmente, uma boa parte pelas experiências que ela conta, ela já é uma pessoa que vive o reino dos céus aqui na Terra, pela maneira como ela conta a vida dela. Mas eu falo parece porque a gente está vendo ela pelo YouTube e pelo Instagram. Então, o YouTube e o Instagram falam o que você quer falar, né? Então, mas aparentemente ela conseguiu. Então, e é uma coisa que qualquer um de nós pode fazer isso. É quando Cristo fala, vai chegar um momento que a iluminação vai vir e você sabe que você se iluminou. Então, mas é um trabalho constante que a gente tem que fazer de iluminação e de purificação, de meditação e de purificação na nossa mente. É um trabalho, e realmente isso é trabalho. É o que chamam de trabalho mesmo. É a gente intencionar mesmo o trabalho com as nossas células, com o nosso corpo, seja em meditação, seja antes de dormir, né? Então tudo isso é realmente possível, né? Quem mais quer comentar alguma coisinha sobre esse primeiro trecho? Moema! Não, hoje eu vou ficar só escutando, Christian. Tá bom, Moema, tá bom. Janei! Infelizmente não. Bom, se quiser escrever alguma coisinha, escreve, fica à vontade ali. Giovana! Christian, eu acho que eu tô aqui ouvindo vocês e só imaginando assim que várias coisas passam, né, na cabeça. Você fala, bom, então quer dizer que tudo que a gente pega, como a Betinha estava falando aí, eu penso que é uma condensação de energia, sabe, assim, de eletromagnetismo aí, assim, que está condensado, por isso que a gente consegue pegar, não sei, eu acho que eu viajei. Mas, enfim, e isso também, realmente, eu acho que a hora que a gente estiver muito avançado aí, a gente vai materializar tudo. Mas você falou você fez uma explicação simples, mas é isso mesmo. A matéria ela toma forma porque move numa velocidade tão forte que ela fica com uma aparência sólida, né? A gente encosta nas coisas, né? É real isso, né? Então é isso mesmo. É isso mesmo. Entendi. Tá ali movimentando. Na realidade, você pega, por exemplo, a nossa mão. Isso aqui é o quê? É um monte de célula que está aqui dentro, que trabalha, que tem as veias, que tem a mão, que tem a pele. São as células aqui. E esse movimento é tão rápido que é como se fosse sólido mesmo, né? A única vez que eu consegui visualizar alguma coisa assim parecida foi quando eu já consagrei com a ayahuasca, né? E teve um dia que na consagração a gente fica com a mente muito mais sutil, né? A gente sutiliza. Esse dia foi ao ar livre, foi a primeira vez que eu vi. Eu abri o olho assim, eu comecei a olhar uma árvore que estava na minha frente, eu via todo aquele movimento acontecendo dentro dela, das coisas, as coisas subindo, as coisas descendo e tal. E aí mas eu não consegui ver através, isso eu não consegui. Mas eu comecei a forçar para ver, né, que eu estava vendo aquilo começou a me encantar. Então era como se eu olhasse para o corpo e visse os movimentos, mas eu não consegui fazer isso com o meu corpo. Mas o meu corpo distorcia, eu conseguia distorcer a imagem do meu corpo. Então você percebia que era a coisa. É isso mesmo, a Janei comentou, lembrei do filme Lucy, é isso mesmo. O filme Lucy é perfeito para ilustrar
exatamente isso. A loucura ali que acontece no filme, né? É uma loucura, mas é uma realidade. Quanto mais ela ia, pela droga que ela ingeriu, que ela ia subindo o nível de consciência dela, mais ela ia vendo através das coisas, até que chegou um momento que ela saiu da dimensão do tempo, que ela conseguia ver passado, futuro, presente, né? E exatamente, eu vi uma live hoje, né? Um podcast, e que eles falaram, nossa, eles deram uma definição de quinta dimensão, que é para onde a gente está indo, que para mim foi perfeita. A quinta dimensão já não existe o tempo. Por isso que quando a gente elevar a nossa consciência, acaba o tempo. E quando acaba o tempo, você consegue entender eu consigo hoje entender racionalmente, mas é difícil de me imaginar vendo isso ainda. Mas quando você perde a questão do tempo, você começa a viajar pelo tempo e espaço, porque não existe o tempo. O tempo existe aqui na terceira dimensão, na quarta dimensão, que o tempo é linear. Quando a gente quebra isso, fica uma coisa muito atemporal. Então a gente quebra totalmente essa coisa de passado, de futuro. É o filme Interestelar, exatamente isso. É outro filme que mostra, esse filme mostra exatamente essa questão do espaço-tempo. Ele é muito bom para entender isso daí. Ele é bem bacana. Eu assisti ele de novo há um mês atrás, mais ou menos, porque eu falei, nossa, eu nunca mais vi esse filme. E com o conhecimento que eu fui adquirindo nesse tempo, nossa, ficou muito mais claro o que está acontecendo naquele filme. O que é o eu superior, né? O eu superior é você mandando mensagem para você mesmo, né? E a Janei comentou também, a grande questão é que as crenças são inconscientes. E é esse ponto mesmo. Na carta 6, eu não vou me aprofundar aqui, mas ele vai ensinar como trabalhar isso. Mas importante é a gente atentar. Tudo que na nossa vida não está manifestado ainda de acordo com a essência do que a gente é porque existe alguma crença dentro de nós que ainda precisa ser quebrada. E quando a gente tem essa consciência, a gente consegue pelo menos levar isso para a consciência divina para ajudar você a estar quebrando essa crença. Porque ela é totalmente inconsciente. Então, você em consciência, com a tua mente, você não consegue quebrar. Mas o teu inconsciente começa a trabalhar para fazer essa quebra com a ajuda dos entes superiores. É onde Cristo fala que está sempre à nossa disposição para fazer isso. Você ia falar, Betinha? Não. Ah, tá. Eu só ia fazer um comentário curtinho. Quando a Giovana falou da energia condensada, então esse é um termo que eu já ouvi quando eu frequentava um grupo espírita e que nós fazíamos estudos, e aí eu me lembro que o dirigente sempre usava esse termo, né? Que nós aqui somos energia condensada. Então, isso é um termo assim muito, muito usado. Ok, muito bom. Gratidão por trazer isso aí, Betinha. Aline, Andréia, querem comentar alguma coisinha? A Andréia entrou depois da leitura, né? Por isso que eu nem perguntei. Vou perguntar para a Aline se quer trazer alguma coisa. Eu tô aqui ouvindo uns comentários e um pouco preocupada, pensando quantas crenças eu tenho que purificar, sabe? Para poder manifestar minhas coisas, quantas coisas eu ainda tenho que corrigir aqui e ali. E esse nosso superpoder de manifestar as coisas, né? Tanto as boas quanto as ruins, né? Então, essa leitura me trouxe essa reflexão. Muito bom. E é importante a gente ir anotando, né? Na carta 6 a gente vai fazer o exercício da purificação. Então é legal ir anotando essas crenças que a gente carrega ainda, né? Que a gente começa a anotar. E quando a gente está atento, a gente começa a perceber várias dessas crenças que vai manifestando no nosso corpo, na nossa vida, né? Na nossa existência. Então a gente consegue captar isso e são pontos que a gente precisa levar para trabalhar mesmo. Algumas coisas, tem coisas que pode se levar para terapias e tem coisas que são tão profundas para se levar também para purificação, né? Para ajuda das entidades superiores. E o outro ponto aqui, acho que dessa leitura que a gente fez, Cristo começou a introdução, né, de falar da criação mesmo, né? Quando ele começou a falar aqui
dos tempos de Darwin, do porquê surgiu esse conflito, né? Ciência e espiritualidade, né? Na realidade. Por que surgiu ele? Porque a ciência, quando começou a descobrir esses processos da criação, começou a descobrir a potência do eletromagnetismo, ele achou que precisava falar que os profetas estavam errados. E aí os profetas não admitiam que estavam errados, porque tinham crenças. E aí começaram a ridicularizar a ciência. E aí quando eles começaram a ridicularizar a ciência, tudo que... E para chegar no consenso, você precisa ter a ciência e a espiritualidade trabalhando de mãos dadas. Só que como um ridicularizou o outro, então a ciência, tudo que é espiritual, ela refuta e nega. E a espiritualidade, tudo que é uma teoria científica, ela nega porque eles negam a presença de Deus. Então fica esse conflito. Então Cristo aqui explica exatamente isso. E ele começa a questionar a ciência no ponto, porque a ciência ela consegue explicar tudo. Mas espera aí, por quê? Por quê? Por que as coisas são criadas desse jeito? O que motiva as coisas a serem criadas desse jeito? Por que faz a matéria ser tão perfeita assim? Por que o corpo humano se desenvolve de uma forma tão perfeita? A ciência consegue falar como o corpo humano se desenvolve, mas por que isso se desenvolve de uma forma tão perfeita? Ela não consegue explicar. Então ela tem a explicação de tudo. Então ela simplesmente fala como Cristo fala aqui. Parece que não tem... Peraí, de onde vem o eletromagnetismo? São matérias que casualmente se unem? Será que não existe nenhuma inteligência nisso? Eles simplesmente casualmente se unem? Do nada eles resolveram se unir? Do nada eles resolveram formar o planeta? Do nada resolveram formar o céu, o sol, o mar? Do nada isso formou tudo desse jeito? Por quê, né? Então a ciência ela é onde Cristo começa exatamente esse questionamento. Que é onde ele fala: a ciência ignora esse nível mais básico e vital, ignora esse mais básico e vital nível da criação, sem uma resposta para o porquê tudo que é trazido para a manifestação visível através das atividades das energias gêmeas do eletromagnetismo, que sempre tem um propósito, tem êxito e é racional. Se não trazer o porquê, nada de valor se descobrirá na busca de suas origens. Então pode explicar tudo, mas se não conseguir trazer essa natureza fundamental que Cristo define aqui como a verdadeira natureza do espaço, que é o que ele quer apresentar para a gente, enquanto não se definir isso, ele não vai... A ciência não vai conseguir explicar de uma forma clara como o universo funciona. Hoje tem muitos cientistas, muitos neurocirurgiões também, que através das teorias da física quântica estão conseguindo começar a trazer isso de uma forma visível, mas ainda não trazem claramente, ainda é visto como teorias, como não sendo provado. Mas muitos neurocientistas explicam isso de uma forma brilhante, como surgiu tudo isso, como surge a vida. Então isso hoje já consegue ser pelo menos falado, né? Então, mas no ponto que a gente está na leitura aqui, termina exatamente com a frase: nem os profetas da antiguidade, nem a ciência de hoje se aproximaram da verdade da existência. Ambos têm passado longe da verdade. Então não veio magicamente o homem e a mulher, como está escrito no Gênesis da Bíblia, e também não é uma coisa totalmente aleatória, numa explosão de Big Bang que começou a criar tudo do nada e saiu nessa perfeição que é hoje do nada, né? Então tem que ter alguma coisa inteligente por trás disso, se a gente pensar de uma forma óbvia, né? Então, acho que a gente está pronto para a continuação. E a sala está terminando, faltando 3 minutinhos. Vamos trocar de sala então para a gente continuar? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui antes da gente encerrar nesses 3 minutinhos? Janei, não dá para ouvir. Vamos, bom, escreve lá na outra sala e a gente coloca. Bom, vamos mudar então? Podemos? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Podemos começar então a leitura? Você quer fazer o comentário que você ia fazer, Janei? Não? Então tá. Guardando os comentários.
Então vamos lá. A ciência diz que a vida começou quando, de uma maneira inexplicável, uma combinação correta de reações químicas produziu uma molécula capaz de fazer cópias de si mesma, provocando mais reações químicas. Tal descrição da enorme e abundante complexidade e poder da força da vida, como sendo perceptível porque é capaz de duplicar a si mesma, revela o empobrecimento básico da percepção e do pensamento científico que produziu tal teoria. Além disso, permanece sem ser questionada cientificamente a sugestão de que a combinação de elementos químicos inanimados que se reuniram de modo específico acidentalmente poderia produzir tão assombroso resultado de autoduplicação. Isso ocorre porque a mente humana finita e mesmo o pensamento científico não pode lidar com um acontecimento tão estranho como a autoduplicação espontânea. Isso é por demais sugestivo de um acontecimento mágico, de alguma intervenção de uma fonte inimaginável, a qual os cientistas não ousam considerar por medo do ridículo. Esse consenso de cordeiros é considerado mais científico do que produzir teorias inspiradas, as quais são bloqueadas pelas leis materialistas que a ciência estabeleceu para si mesma. Esse bloqueio ao progresso científico futuro impedirá que a ciência investigue devidamente o reino da mente e do espírito, até que algum cientista iluminado desafie as convenções e se atreva a cruzar as fronteiras entre o que é visível e o que é invisível. Se os profetas de antigamente tivessem sido presenteados com a teoria da autoduplicação molecular, não teriam nenhuma dificuldade com tal acontecimento mágico e diriam que Deus fez as combinações químicas e as impregnou com vida. Porém, esse também não é a explicação correta. Este antigo conceito religioso de um Deus no alto, criando de longe, é o que impede o cientista de avançar na direção de reflexões espiritualmente mais conscientes. Portanto, apesar de a ciência parecer emancipada das velhas doutrinas, continua mentalmente atada e obstruída pelos temores de velhas proibições como no século XIX. Ela adota suas ridículas teorias porque ainda não percebeu a realidade de nossa fonte do ser por trás e dentro da molécula viva. Continuando a sua história da criação, a ciência afirma que depois da autofabricação de moléculas vivas capazes de duplicarem a si mesmas, elas constituíram a si mesmas em uma célula viva, tão pequena que não se pode ver a olho nu, e esta se tornou material da construção básica para toda a multiplicidade de organismos vivos, incluindo as plantas, os insetos, os répteis, as aves, os animais e o próprio homem. Assim, todos os seres vivos teriam um antepassado em comum, a primeira molécula viva. A ciência não pode explicar por que as moléculas autoduplicantes se combinaram para formar uma célula viva. Isso continua sendo um mistério para a ciência até hoje. A célula viva, segundo diz a ciência, se reproduz indefinidamente em bilhões de formas diferentes. Essa é a base para a construção do universo visível. Como pode ser isso? Que impulso motiva tal duplicação? A ciência não pode dizer. Entrincheirada em sua própria cegueira, tem se limitado, e as pessoas com ela, a uma cegueira materialista. E agora, a primeira célula viva merece a plena atenção de qualquer um que esteja buscando seriamente a dimensão espiritual e a fonte principal da existência. Porque a primeira molécula viva e a primeira célula viva são a primeiríssima evidência de alguma atividade inteligente dentro da matéria, dentro do universo. O primeiro traço mostrando sensatez e sensibilidade é a função da membrana que envolve a célula, fornecendo proteção e individualidade. Pense nesse fenômeno milagroso. A célula absorve do ambiente somente o alimento selecionado através da membrana. Não só absorve o alimento correto, mas depois de nutrir-se, ainda elimina o resíduo através da membrana permeável. Você deve perguntar a si mesmo, como a membrana puramente física da célula, invisível a olho nu, como pode a membrana puramente física da célula, invisível ao olho nu, distinguir e selecionar o alimento correto, objetivando aumentar seu bem-estar e ter suficiente discernimento para desfazer-se da matéria tóxica não desejada? Você não vê um alto grau de propósito em toda esta atividade? Você pode acreditar que este propósito seja acidental? E o propósito não é a grande marca da inteligência? E mais, a membrana da célula continua a fazer esse trabalho de selecionar o alimento e descartar a matéria tóxica em bilhões de diferentes circunstâncias e condições relacionadas com a sobrevivência de diferentes espécies,
em diferentes ambientes. Isso não é evidência do propósito que se mostra dentro de cada ação de cada espécie, sejam insetos, plantas, répteis, aves, animais ou seres humanos? Não seria possível descrever o universo como o consistente e constante impulso do propósito tornado visível no reino da matéria visível? O espírito do propósito é um elemento físico ou um elemento da consciência? E se você pode aceitar que o propósito é um impulso inegável de criatividade por trás da existência, então você pode passar para a próxima percepção. Seu universo é a manifestação visível de uma evolução inteligente de causa e efeito, evidente na matéria viva. Pois se a célula viva pode selecionar o alimento correto e também eliminar o resíduo tóxico, esta simples atividade demonstra o conhecimento da necessidade de digestão e de eliminação de tal resíduo para assegurar a contínua saúde da célula. Isso não é uma clara indicação de uma evolução inteligente de causa e efeito? E mais, a ciência diz que a célula contém um núcleo que poderia comparar-se ao cérebro humano, uma vez que transmite mensagens e sua mais importante função é de armazenamento de informação. A livraria que contém não somente os detalhes que se relacionam com uma célula, mas também os do corpo inteiro no qual ela reside. O fato é que ao investigar a célula, a ciência descobriu que esta, em si mesma, parece ser um sistema de mensagens químicas transmitidas de um modo proposital, inteligente e inteligível. Como poderia acontecer isso se as origens das moléculas da célula fossem apenas elementos químicos inanimados? Você poderia duvidar de que por trás de cada mensageiro com uma mensagem a transmitir há um pensamento inteligente ou consciência? E o que pensar da precisão das mensagens transferidas de célula para assegurar a precisão da duplicação exata de certas espécies durante milhões de anos? Em que momento da criação a consciência entrou nos organismos vivos? E como foi que o pensamento inteligente, que considera e decide, chegou ao campo da matéria inanimada inconsciente? Sem a consciência inerente, como pode ocorrer tanta atividade informada e informante em uma célula que é invisível a olho nu? Tal atividade não é o produto da consciência-conhecimento, demonstrando a presença de vida inteligente em seu aspecto mais básico? Uma simples célula viva, em forma de bactéria, pode mover-se sozinha e viver sua própria vida especializada e excitante no ambiente, ou como um vírus, realizar seu trabalho especializado e mortal de atacar alvos específicos nos organismos vivos. Por outro lado, a célula pode estar fixa em um organismo, realizando seu trabalho altamente importante de construção e de manutenção de alguma parte do organismo. Tal trabalho produz matéria viva precisamente adequada e necessária ao órgão vivo sobre o qual trabalha, sejam partes do corpo humano ou de vida animal ou vegetal, tais como os dedos dos pés do ser humano e o baço, ou a pele do animal e as presas, ou as escamas do peixe e a plumagem das aves, ou a copa das árvores e as folhas nos ramos, ou as pétalas das flores, ou as antenas das mariposas e suas asas diáfanas, a pele do réptil, dos crocodilos e seus dentes, e os olhos da lula, que mudam de cor segundo a sua necessidade de camuflagem. Cada um desses fenômenos físicos completamente diferentes e aparentemente não relacionados foi criado pelo trabalho especializado e individualizado de bilhões e bilhões de células vivas idênticas. Ao contemplar a grandeza e a diversidade do trabalho realizado por uma simples célula viva e invisível a olho nu, você pode acreditar em um universo mecanicista? Seria possível fazer tudo isso se a matéria produzida por tais células fosse ilógica, sem nenhum objetivo razoável e sem nenhuma razão para sua existência, desprovida de consciência pessoal? Esse não é o caso. Essas células vivas idênticas trabalham juntas, em harmonia, dentro do homem ou do animal, para fazer um fígado com suas múltiplas funções no corpo, para criar um olho completo que tem seu propósito específico de pôr o organismo em contato direto e inteligente com seu ambiente, incorporando a ajuda do cérebro, para fazer ossos fortes, expressamente desenhados em conjunto com tendões e músculos, para unir-se a outros de maneira tão conveniente que permitem o pleno e ágil movimento do organismo. Além disso, células nunca interferem no trabalho de outras células. Ao criarem um rim, não fazem de repente uma orelha. Ao criarem cabelo, não se lançam subitamente a fazer pele. Não,
as células criam o couro cabeludo e as mesmíssimas células criam o cabelo. A única diferença entre as células da pele e as do cabelo é o trabalho que realizam segundo após segundo durante toda uma vida. Por quê? Qual é o fator motivador e inspirador? Acidente? Que inteligência organizadora pôs em movimento todo o processo de criação, desde o nível mais fundamental de formação de simples elementos a partir de partículas elétricas livres no espaço até a combinação de elementos para formar substâncias químicas, a combinação correta de substâncias químicas para formar uma molécula viva, a combinação correta de moléculas vivas para formar uma célula viva que pode receber alimentos, eliminar resíduos, construir segundo especificações claras, deslocar-se e sustentar conscientemente esse enorme edifício da criação através de bilhões de anos? Qual é a força motivadora que concebeu e fez evoluir com sucesso nos sistemas vivos as entidades vivas, bilhões e bilhões de maneiras diferentes de fertilizar as sementes de todo tipo, sejam as das plantas, dos insetos, dos répteis, das aves, dos animais ou dos seres humanos, desenvolvendo para cada um deles um sistema inteligente de procriação adequado às condições climáticas e à produção de vegetação no ambiente, a fim de assegurar a sobrevivência? A sobrevivência não é também uma evidência de atividade com propósito inteligente? Ao cumprir-se essa grande façanha da criatividade, você não deveria se perguntar como é que cada espécie viva tem sua própria maneira individual de criar sua prole e de protegê-la de todo possível perigo, até que seja capaz de sobreviver sozinha? Isso não é um ativo amor pela criação em sua forma mais elevada? E a gente vai terminar aqui, que ainda a leitura vai para uma partezinha mais longa, quando ele vai aprofundar para o DNA. Mas vamos terminar com esses questionamentos hoje, que já é bastante profundo para a gente pensar. Ô Regina, boa noite, não vi que você tinha entrado. Seja bem-vinda. Tá perfeito, Regina. Vi aqui que você comentou que vai manter a câmera fechada, fica tranquilo. Quem gostaria de começar perguntando, comentando? É a introdução para a história da nossa criação, quando ele começa a questionar a ciência por vários pontos, né? É uma leitura densa. Onde a maior parte das respostas a gente vai ter na semana que vem. Uma parte das respostas. Estou vendo a carinha de vocês, relendo. Ele fala da célula viva, né? Que começa daí, ou eu que entendi errado. Que ele começa a falar da célula, né? De tudo que aquela célula faz. E, não sei, parece que foi a primeira coisa que ele falou que fez sentido, assim, que começa pela célula. Não sei se é isso, é isso? Ele fala, a primeira molécula viva merece a plena atenção de qualquer um que esteja buscando seriamente a dimensão espiritual e a fonte principal da existência.
Porque a primeira molécula viva e a primeira célula viva são a primeiríssima evidência de alguma atividade inteligente dentro da matéria, dentro do universo. Isso, esse é o primeiro ponto, né? Na realidade ele fala ainda, ele vai um ponto antes ainda. Nessa parte final, que inteligência organizadora pôs em movimento todo o processo de criação, desde o nível mais fundamental de formação de simples elementos a partir de partículas elétricas livres no espaço até a combinação de elementos para formar substâncias químicas, a combinação correta de substâncias específicas para formar uma molécula viva, a combinação correta de moléculas vivas para fazer uma célula viva. Que aí pode fazer tudo, receber alimentos, eliminar resíduos, construir segundo especificações claras, deslocar-se e sustentar conscientemente esse enorme edifício da criação através de bilhões de anos. Então, começa até um pouquinho antes. São elementos que se juntam e formam substâncias químicas. Se a gente pensar na matéria, na tabela periódica de química, a tabela periódica de química são elementos. Elas se juntam e formam substâncias. As substâncias se juntam e formam uma molécula viva. E a combinação correta de moléculas vivas fazem uma célula viva. Então o questionamento todo que ele faz é: onde que surgiu a inteligência para fazer tudo isso? Do nada. Substâncias ao acaso, substâncias se combinaram para formar uma molécula viva. Do nada, uma molécula viva se combinou para formar uma célula viva. E essa célula viva, da onde veio a inteligência para fazer com que ela crie, para que ela como uma célula sabe o que ela precisa comer, o que ela precisa eliminar? Como uma célula sabe o que ela precisa construir? E uma célula, a mesma célula que faz a pele, faz a orelha. Como elas não se confundem? Né? Ele até deu um exemplo aqui, que eu sempre dou risada quando eu vejo. Ao criarem um rim, não fazem de repente uma orelha. Né? Eu já começo a imaginar uma orelha no lugar do rim aqui. Né? Então, imagina, ou um rim aqui na orelha. Né? Então, qual a inteligência que existe? Onde entrou a inteligência? Que acaso é esse que faz tudo acontecer? E é o que a ciência hoje não explica. Esse é o grande questionamento que ele coloca a ciência à prova. A ciência não consegue falar da onde vem toda essa inteligência. E ele fala isso mais para frente? Ele vai falar. Tá. Ele vai falar. Assim, eu acho que o ponto principal dessa leitura, ela é densa, né? Porque Cristo, ele faz, na verdade ele está provocando aqui a ciência, né? Ele está provocando. Porque ele fala, tudo isso existe um propósito muito claro por trás de tudo isso, né? Quando ele, logo ali no comecinho, quando ele fala que existe um propósito muito grande por trás de cada célula, mesmo por trás de uma bactéria, mesmo por trás de um vírus. Existe um propósito naquilo. Eles vão ali para fazer alguma coisa específica. Existe um propósito. Se a gente for lembrar lá atrás que todo vírus ele é criado pela manifestação da nossa própria consciência, ele foi criado, esse vírus, com um propósito específico. Né? Então, por exemplo, o vírus da AIDS, que ele cita lá nos inícios das cartas, ele foi criado com o propósito de acabar com o ato sexual, de inibir o ato sexual, por causa desse conflito que existia de ódio entre as pessoas quando elas que manifestavam no ato sexual, algumas delas, né, com as consciências raivosas. E aquilo manifestou num vírus, olha o poder da criação, num vírus, numa intenção que criou a consciência num vírus que vem exatamente para coibir tudo isso. Então, mas aqui no questionamento ele está fazendo, peraí, mas em que maneira a inteligência... porque a ciência fala que é tudo acidental, ela não fala que existe um porquê de tudo isso. Ela explica tudo isso hoje, mas ela não coloca um porquê que tudo isso surgiu. Deu para
para clarear aí, clarear um pouquinho, pelo menos fez Não, sentido? deu. Obrigada. Cadê a Janete para comentar? Nossa, Cris, me deu um sono, mas um sono agora, que olha, nem sei se eu ouvi, eu vou ter que ouvir a gravação agora. A leitura ela é pesada, ela é densa. Ela não é uma leitura, é um peso, não é numa coisa, não é um negativo, né? Que é uma leitura densa mesmo, né? Para o nosso cérebro, para nosso intelecto captar essas informações. A gente está revendo aqui coisas de ciências, né? Um estudo básico de ciências que a gente não vê há muito tempo. Então, para captar tudo isso, começa a pesar mesmo, começa a dar um cansaço mental. Betinha, não vem me falar que você está com sono também. Hoje não. A maioria das vezes sim. Não, eu estava aqui pensando, né? Ele apontou tanta coisa ali, realmente é um texto bem denso, mas parece que tudo se resume numa única coisa, né? O mundo não foi criado no acaso, de maneira alguma, né? Sim. Então, eu acho que, assim, tudo isso que ele colocou ali faz a gente, realmente, se alguém tinha alguma dúvida, né? Mas faz a gente pensar que não existe acaso, né? Em nenhum momento da criação, né? Eu tenho, assim, pouco conhecimento em termos da ciência, da biologia, né? Eu lembro que no grupo passado a gente tinha a Rafa, que é professora de biologia, né? Mas assim, eu sei que a ciência defende isso, né? Que a ciência e a espiritualidade ou Deus são coisas assim bem distintas, né? Mas realmente fica muito claro que não existe nada pelo acaso, né? Eu também não consigo assim ainda entender de onde vem isso, né? Assim, de fato me faz pensar assim, realmente, nossa, mas quem né? Quem é Deus? Quem é essa energia tão inteligente, né? Que criou tudo isso dessa forma, né? De onde vem tudo isso, né? É Deus, sim, mas ainda tem muitos mistérios aí. Mas para mim fica muito claro que nada vem por acaso, né? E foi tudo muito, vamos dizer assim, tudo tem a sua função, né? Tudo tem o seu porquê. E quando eu lembro que a Rafa fez assim alguns comentários muito interessantes no sentido assim, quando ela parava para pensar eu não lembro se era a cadeia alimentar dos seres vivos, né? Que tem toda aquela parte, eu não vou saber falar, mas que tem toda aquela parte que falava que tal espécie servia de alimento, tal espécie servia de não sei o quê, né? Então, assim, ali também já mostra que tudo tem um porquê, né? Tudo tem não é um porquê, tudo tem ali tem uma intenção, né? Sim. Perfeito. Betinha, você terminou ou você... Não, terminei. Ah, tá. Porque aí eu falei, aí eu pensei que você ia continuar. Não, mas perfeito. Não, terminei. Sua colocação foi perfeita. É exatamente isso que ele quer colocar aqui pra gente. Que tudo existe uma intenção, tudo existe um propósito. A mesma célula que tem no ser humano tem na planta. Sim. É a mesma célula. Na essência, é a mesma célula. Só fazendo uma coisa diferente. Sim. E isso me faz pensar um pouco também nas colocações do Antônio, né?
quando ele tem realçado muito a importância dos vários reinos, né? Sim, sim. E me faz pensar nas colocações que ele também vem falando pra gente. Perfeito. Acho que a Andréa levantou a mão. É isso que eu ia passar exatamente a palavra para ela agora. Pode falar, André. Só vou falar o comentário da Janei aqui, que foi engraçado, né? Só consegui pensar nas mitocôndrias. E é verdade, tem os mitocôndrias também. Tem tanta coisinha. André, pode falar. Ô, Christian, o que você me fala sobre o Covid? Ele veio para, de repente, mudar essa transformação na Terra? O que será? O que seria esse vírus? Na realidade, o vírus da Covid foi um vírus criado em laboratório. É o que eu imaginei. Ele foi criado em laboratório com uma intenção. Então, quem criou esse vírus? Então, eu posso falar teorias da conspiração aqui que eu acredito, que hoje estão se provando que não são tão conspiratórias assim. Mas quem está acompanhando aquele caso do Epstein, entre várias coisas que foram descobertas nos documentos que ele já soltou, que foram divulgados, é que ele investiu bilhões e bilhões de dólares junto com Bill Gates em fundações, em laboratórios que foram responsáveis pela criação desse vírus. E as pessoas que estão por trás dos Epstein são os famosos dominadores da humanidade, que visavam controlar a humanidade. E eles controlam a humanidade como, né? Existem alguns controladores que sabem tudo como funciona nesse planeta, algumas famílias e tal, e eles controlavam a humanidade pelo medo, eles controlavam a humanidade totalmente no ego. Então tudo aquilo que ele fazia tinha um propósito muito grande por trás, de ter todos os governos do mundo na mão das decisões deles, né? E na cabeça dessas pessoas, se a gente for pensar num processo de evolução, hoje está se criando a IA, uma inteligência artificial, os robôs. Qual que é a intenção que esses robôs eles vão substituir o trabalho de 80%, 90% do que o homem faz, mas praticamente todo o trabalho braçal que é feito pelo humano, esses robôs fazem, sem gerar salário, sem gerar dano ao meio ambiente, sem gerar um monte de coisa. E a humanidade está se tornando o quê? Dispensável. Então muitas pessoas no mundo significa destruir o planeta, e significa muitas pessoas no mundo significa destruir o planeta, e significa também um custo de dinheiro desnecessário. E como essa raça se julga raça superior, o que uma raça superior faz com uma raça inferior? Elimina. Então ali foi um teste, não foi um vírus. Por isso que tem muita gente que tem uma teoria que pode vir outro vírus, se vai vir ou não vai vir. Eu acredito nos propósitos divinos e nessa elevação de consciência que a humanidade está tendo. Mas ali foi um teste de controle da humanidade. Através de um vírus eles conseguiram confinar a humanidade dentro de casa, eles conseguiram falar o que você pode fazer, o que não pode fazer, eles conseguiram botar um contra o outro, tudo por uma energia de medo, por uma energia total de medo e de controle. Então eles conseguiram pelo medo, eles descobriram, eles comprovaram que eles podem escravizar a humanidade pela energia do medo. Então se a humanidade não despertar para o poder que ela tem, eles vão conseguir atingir esse propósito. Mas nada vem ao mundo por acaso. A intenção que eles criaram aquilo pode ser essa. Mas por que a gente fala que nada vem por acaso? Porque como que a maioria das pessoas vão despertar? A maioria das pessoas vão despertar depois da pandemia, depois de que aconteceu tudo aquilo, muitas pessoas acordaram. Muitas surtaram, a maior parte surtou, mas muitas acordaram. Então, qual que é a segunda intenção por trás de tudo isso? Qual que é o fim desse jogo que vai ser?
eles próprios vão se degladiar e vão se matar pelo poder, que é o que já está acontecendo. Todas essas guerras que estão acontecendo no mundo é guerra pelo poder, é guerra pela dominação. Na realidade não existe o bom nem o mal nessa guerra. É um lutando contra o outro. Então eles estão se degladiando, eles próprios vão se autodestruírem. Então a tendência é que com o despertar da humanidade isso venha a ter. Então tudo tem uma razão de ser, num propósito numa coisa mais ímpar, né? Então, mas a criação do vírus tem a intenção do Criador. E nesse caso, o Criador foram assim como o vírus da AIDS foi uma criação da própria humanidade, né? Elas intencionaram inconscientemente tudo aquilo. Esse vírus tem uma intenção por trás de tudo isso, a intenção do próprio Criador deles. E quem foi o Criador deles é uma coisa que é um mistério, mas existe essa teoria que era conspiratória, mas muita coisa dessa teoria está se provando verdade. Então é isso que eu estou falando do Epstein. Se vocês verem alguma live dessas coisas dos documentos que surgiram, fala de investimento lá por volta de 2016 em laboratórios, em coisas de ciência, de tudo mais. Então tem por trás muita coisa disso tudo. Então digamos que é uma sujeira muito grande, né? Que existe por trás de tudo isso. Mas hoje as coisas estão acontecendo de uma forma... Nós estamos no ano da revelação. Esse ano aqui é o ano da revelação, a verdade vem à tona. E esta verdade está vindo à tona. Assim como a história dos sequestros das crianças, todas as coisas que eles fizeram, e fora várias outras verdades que estão surgindo aí de diversas formas no campo da política, no campo da economia. Então tem várias verdades aparecendo, e quem está vendo tudo isso é exatamente a separação do joio e do trigo. A gente está olhando tudo que está acontecendo. E aí, nós vamos continuar apoiando esse jogo, como alguns continuam? Vamos continuar atrás desse jogo de esquerda-direita, de esse ou aquele? Ou vamos entender que por trás desse jogo simplesmente está a emanação do medo de gente que está tentando controlar e manter o controle de tudo? Então está tudo vindo à tona para que a gente crie uma consciência e extrapole essa consciência. O Epstein foi preso em 2021 e foi supostamente morto, né? Ele foi suicidado, né? A gente costuma usar esse termo, né? Ele foi suicidado nessa época. Mas todo mundo falava que o que ele falava era uma coisa da cabeça dele. Ele era o louco. Mas se comprovou que tem muita coisa por trás de tudo isso que ele fazia com as crianças, com o rapto de garotas. Por tudo isso tem conexões no mundo inteiro. Muitos príncipes envolvidos, governos envolvidos, reis e rainhas envolvidos. Tá, alguns já estão com nome, já deram até um nome, já está o nome exposto. A rainha da Noruega, o príncipe da Inglaterra, algumas pessoas bem com cargos muito significativos no governo. Então tem muita gente por trás de tudo isso, que trabalhavam meio em conjunto com ele. Então o buraco é muito mais embaixo, né? Então isso tudo está vindo e tem muita coisa a mais para ser revelada, porque só foi revelado, só conseguiram falar de uma parte ainda de tudo que ele expôs ali, que são documentos e documentos. Que assim, ele era um cara sujo, mas ao mesmo tempo nada é por acaso. Ele armazenou tudo isso por algum propósito. E agora tudo isso está sendo exposto. E é o que Cristo fala pra gente. A gente tem que olhar tudo isso, não se envolver em tudo isso, porque se a gente se envolve, baixa a frequência e a gente entra na frequência da raiva, do medo, né? Para quem vê tudo isso, da raiva, tipo, você começa a sentir que tipo de ser humano que existe, né? Então você começa a sentir raiva, sentir nojo mesmo. A palavra acho que é nojo da humanidade, né? Em certo grau. Mas se você começa a se envolver em tudo isso. Mas o que é uma consciência desperta? O que é você saber a verdade? É você entender que existe esse jogo. A partir do momento que você entende que existe esse jogo, é tua decisão. Eu quero continuar jogando esse jogo ou eu quero sair desse jogo? E como que eu saio desse jogo? Sabendo quem eu sou. Sabendo o Criador que eu sou e reconhecendo todo esse poder de criação que eu tenho. Quando uma parte da humanidade significativa
reconhecer a história do centésimo macaco, né? Quando um percentual da humanidade reconhecer esse jogo, acabou, saiu, esse jogo vai embora. A gente se livra desse jogo. E aí é onde vai vir a criação do reino dos céus na terra. Então é por isso que Cristo fala muito disso. A gente praticando meditação para se conectar com o Criador, purificando nossa consciência e se libertando dessas crenças que escravizaram a gente há tanto tempo, a gente consegue sair desse jogo. E quanto mais gente sair desse jogo, mais rápido a gente consegue se livrar disso. Por quê? Porque vão se manifestar políticos, vão se manifestar, vai manifestar tudo tem que ruir. Por isso que a gente está nesse caos total. Tem que ruir a política, tem que ruir a economia, tem que ruir a religião. Quando eu falo religião é geral, né? Não é uma ou outra, né? Todo esse domínio pela religião. Tem que mudar todo o processo de ensino. Então tem que ruir toda a estrutura nossa como civilização para poder surgir algo novo. Então do caos vai surgir algo novo. E vocês vão entender, já vou dar spoiler das duas próximas leituras, até falando, a origem da criação é no Big Bang. Isso a ciência está correta. Agora, o que acontece no Big Bang que é importante a gente entender. Mas o que eu quero mostrar do exemplo é que do caos, o Big Bang foi um caos, foi uma explosão. Dali surgiu toda a criação. E como vai surgir a nova Terra, a nova humanidade? É do caos. A criação surge do caos. Então o caos ele é um mal necessário para que o novo surja. Toda mudança que passou na nossa vida, se a gente for lembrar, pensa tudo que passou na tua vida que melhorou. Por exemplo, um relacionamento, às vezes um relacionamento tem que terminar para algo novo surgir. De repente a tua empresa tem que quebrar para a tua verdadeira oportunidade surgir. Então, do caos, né, de um grande problema que parece que não tem solução, surge a verdadeira solução. Como acontece o despertar na maioria das pessoas? O meu eu posso falar. O meu despertar, eu comecei a buscar espiritualidade por um caos interno. Minha vida bagunçou financeiramente, profissionalmente, relacionamentos. A única coisa que me preservou foi a saúde. Mas o restante meu tava um caos. E foi desse caos que eu comecei a procurar. Peraí, tem que ter um propósito nisso tudo. Tem que ter algo nisso tudo. Eu não estou nessa existência para isso tudo. E aí foi onde eu comecei a buscar e começaram a aparecer livros, pessoas que eu fiz terapias, profissionais que me ajudaram, técnicas que me ajudaram. Surge uma frase do nada que te faz entender, surge uma oportunidade do nada que te faz sair daquele caos financeiro e tal. Então tudo surge quando você entende quem você é e se dá oportunidade para isso. E as coisas começam a abrir. Então nós estamos vivendo exatamente isso. O que é o Apocalipse? É a revelação. E quando você lê o Apocalipse, é um caos. E do caos surge um novo planeta, a nova Terra. Então a colocação da Andréia foi excelente, que fez a gente mergulhar num assunto aí, mas para entender um pouquinho do que a gente está passando. E essa história do caos é legal entender para a gente entender exatamente tudo sobre esse assunto. Que vai fazer totalmente o link de entender o ponto que a Moema colocou é a chave da molécula viva, da célula viva, mas as propriedades, e aí a Beth colocou um ponto. Mas espera aí, tem um propósito nisso tudo. Não dá para entender que foi ao acaso. Fala, Janete, desculpa, eu te cortei só para concluir. Não, eu estou acabando minha bateria, acho que eu vou conseguir ficar até o final, peraí. Desculpa. Imagina, eu acho que não vai uns 10 minutinhos no máximo, aí acho que a gente está encerrando. Se ela aguentar o tranco aí. Mas deu para entender esse conceito. Então, esse ponto que Cristo deu a introdução hoje, que a gente vai continuar na semana que vem ainda, ele vai entrar no assunto do DNA, vai entrar em outros confrontos, e aí a semana que vem a gente já vai entrar no... A Beth falou a frase que ele vai usar. Nada vem do nada. Nada é por acaso. A frase é nada vem do nada que ele usa aqui. Ou seja, nada acontece por acaso. Parece que eu sempre estou falando alguma coisa que vai vir depois, né? Não, mas assim, é um assunto que não tem jeito, é tudo interligado. E quando a gente lê esse trecho que a gente leu hoje com consciência, pelo menos eu acredito que deva ter ficado claro para vocês que, peraí,
Nada vem do nada, né? Não é por acaso. Tem um propósito por trás disso tudo. Aí a pergunta que ainda vem para a gente nesse trecho é: mas que momento que surgiu isso? Da onde veio esse propósito? Da onde surgiu essa inteligência? E é o que ele vai esclarecer na leitura. E eu não vou dar um spoiler de como veio, mas tudo surgiu no Big Bang. E nesse ponto a ciência está correta. Mas o que aconteceu no momento do Big Bang? O que significa o Big Bang? O que é o Big Bang? Entendeu? Porque o Big Bang veio do nada também? Não, existe um propósito por trás do Big Bang. E é exatamente esse propósito que a gente vai entender daqui a... Não vai ser na semana que vem ainda, vai ser daqui 2 semanas. Ô, Christian. Peraí, Betinha, a Giovana ia falar, peraí. Eu estava lendo aqui e aí, assim, procurando se tinha uma resposta, se passou batido, que vem a pergunta: em que momento da criação a consciência entrou nos organismos? Ele vai responder ainda. Eu falei, será que falou e eu fiquei com isso? Ainda vai vir essa resposta. Vai vir a resposta, exatamente. Hoje é o momento de questionar. Obrigada. Pode falar, Betinha, desculpa. Ô, Christian, em relação a esse Big Bang, tudo surgiu a partir dele, certo? Sim. Mas esse surgimento é de todo, não só do planeta Terra, né? Mas de todo o universo? Sim, exatamente. Do nada vem tudo. Lembra quando a gente estava falando, quando a gente fala de meditação, que pra gente, qual que é o propósito da meditação? É a gente entrar num silêncio profundo. Uhum. E desse silêncio profundo vem todas as ideias. Então, do nada, vem tudo. Sim. Por exemplo, a Janete é uma excelente pintora. Ela é uma artista. Ela faz algumas obras inspiradas. Eu não sei como ela faz. Mas eu tenho certeza que quando ela eu tenho certeza, modo de falar. Ela que vai me dar a certeza. Mas quando ela vai para a criação, ela entra num completo vazio e fica ali fazendo o trabalho dela. E não pensa em nada. Ela está ali no seu vazio. E desse vazio vem toda a inspiração para fazer a criação das telas. De uma forma resumida. Você concorda comigo, Janete? Claro que ela deve ter alguma ideia. Estou conseguindo abrir o microfone, olha só. Exatamente isso, Christian. Eu falo que quando eu estou pintando, quando eu me entrego, é uma meditação. Às vezes, eu tenho a sensação que eu volto de algum lugar, assim, eu não sei. Nossa, onde será que eu estava, né? É uma sensação assim. E isso vale para tudo. Por exemplo, tem vezes que a gente está tão neurótico quando vai, por exemplo, fazer uma palestra, dar uma aula ou fazer alguma coisa nesse sentido, a gente fica tentando ler, tentando decorar, tentando fazer, mas chega uma hora que parece que só dá caos na nossa mente. A melhor coisa nisso é o quê? Silencia tudo e deixa vir. O que você tinha que absorver, você absorveu. Então, a criação ela vem do nada. Então esse é um ponto principal. Se a gente fazer um paralelo com a criação, que a gente vai estar ouvindo isso depois, quando ele vai explicar o Big Bang em termos científicos espirituais. Mas se a gente fazer um paralelo com o nosso próprio método de cocriação, a gente consegue começar a entender. Tudo vem do nada, tudo vem no vazio. Então, quando a gente consegue entrar nesse vazio, numa meditação, a gente manifesta o Criador. O que é manifestar o Criador? Do nada vem tudo. Quando a gente entra no silêncio, na quietude e no silêncio, a gente acessa todo o poder da criação.
Porque é do silêncio, desse silêncio que surge tudo. Surge as ideias, surge tudo, surge tudo. Então, por isso que fala muito, quando você quer criar alguma coisa, leva suas ideias para a meditação. Então, coloca essa intenção na meditação. Tipo, não estou conseguindo resolver esse problema, o universo me dá a solução, tal. Porque a solução perfeita, ela já existe e ela já está dentro de você. Você só não está conseguindo acessar. Então, só que se você ficar forçando no mental, quando a gente força no mental, a gente está tentando a solução de acordo com tudo aquilo que a gente já tentou. A gente não tem uma ideia nova. Então, quando a gente aquieta os pensamentos e entrega, surge todo o pensamento novo. Então, esse surgir, que é o que a gente fala, nada vem do nada. Na realidade, já está na consciência. Quando a gente entra no silêncio e na quietude, a gente acessa uma consciência muito superior. A gente acessa nosso mental superior, acessa outras consciências que somos nós mesmos, né, em outros momentos, e que vão nos dar a informação que a gente precisa para manifestar tudo aquilo que a gente quer fazer. Então, por isso que Cristo fala muito de meditação, porque da meditação vem o silêncio e do silêncio surge tudo. Pode falar, Janete. Não, eu queria comparar essa coisa que tem pessoas que falam entrar em ponto zero, e é onde os milagres acontecem, né? As curas, é nesse vazio, né, que a gente consegue entrar onde tudo isso pode acontecer, né? Exatamente. É o ponto zero, exatamente. Quando você entra no ponto zero, você entrou no ponto de silêncio, você entrou no vazio. Se a gente for pegar no Gênesis, algumas coisas ali fazem muito sentido. A gente pensar no Gênesis do Velho Testamento. Do nada Deus criou as árvores, do nada Deus criou o sol, do nada Deus criou os animais. E é do nada. Tudo foi criado do nada. O que é esse nada? Esse nada é o ponto zero, é o vazio. Só que existe uma explicação científica para esse nada. Não é exatamente de uma forma tão mágica como a Bíblia, mas como a Bíblia fala. Mas o processo de criação de tudo que é manifestado é exatamente esse. Do nada você manifesta. Do nada você manifesta. Então o grande ponto, que é onde Cristo falou na semana passada, a gente leu, né? Um trecho. Diariamente a oração e a meditação sincera permitirão a você alcançar a purificação mental e gradualmente a verdade e a compreensão substituirão os antigos mitos que foram tão importantes para você algum dia. Quando a gente entra numa meditação, a gente entra no silêncio e no ponto zero e a verdade começa a surgir na nossa mente. Então, quanto mais a gente pratica isso, quanto mais a gente pratica a purificação da consciência, mais a gente dissipa esses mitos. A gente consegue fazer isso estudando, por exemplo, as cartas e intencionando que a gente quer se livrar de hábitos, como, por exemplo, do hábito da crítica. Quem é muito crítico, a crítica é totalmente nociva. Da crítica surge a mágoa, da crítica surge a culpa, do julgamento surge a mágoa, a raiva. Então, se a gente consegue se libertar da crítica e do julgamento, por exemplo, e a gente intenciona isso para a nossa consciência divina, a crítica e o julgamento não faz parte do ser quem eu sou. Por favor, me ajude a eliminar esses pensamentos, me ajude a eliminar esses pensamentos, me ajude a eliminar esses pensamentos. Isso é uma purificação da consciência de forma simples que eu estou falando para vocês. Consciência divina, me ajude a eliminar esses pensamentos, me ajude a eliminar esses pensamentos. Ela gradualmente vai fazendo um trabalho no teu subconsciente e você vai milagrosamente criticando menos, julgando menos, e isso vai se limpando. Então as crenças vão limpando, e quanto mais limpa disso, mais você acessa esse vazio e mais você tem esse poder da criação iminente. Gente, eu falei demais agora. Alguém quer? Andréia, sua pergunta foi respondida? Eu acabei nem perguntando para você. Foi sim, Cristian. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Nós estamos aí nos 10 minutos finais da sala. Eu quero perguntar, Cris. Pode falar. Isso que você fez desse exercício, né, de fazer essa limpeza dessa crença, dá para fazer com qualquer outro tipo de crença de qualquer finalidade também? Sim. É o exercício que ele vai ensinar pra gente na carta 6, né?
na carta 6. Então dá para fazer com qualquer finalidade. Você pode manifestar qualquer coisa se você tiver uma crença sincera de que o que você quer pode se manifestar. E quando eu falo o que você quer, eu me refiro desde saúde, relacionamento e algo relacionado à matéria mesmo. Se você crê de verdade nisso e você entra em meditação, intenciona isso para que o universo, estou procurando um relacionamento assim, assim, assado, se for por bom, por belo, por justo que eu tenha esse relacionamento, manifesta para mim de tal, 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 eu entrego tudo no seu poder. Isso começa a ser cocriado no universo e aos poucos vai ser manifestado. A criação não é instantânea, é um processo. Então isso começa a ser manifestado. E vale também para qualquer tipo de sentimento, de crítica, de julgamento, para quem tem o hábito de mentir. Se for pensar por todo o processo de raiva, culpa, mágoa e tristeza, que são as 4 principais emoções que a gente tem, né, que são mais nocivas, por trás dela está a crítica, está o julgamento, está muitas coisas. Então a crítica, o julgamento e alguns outros sentimentos, eles são ele é o alicerce do que gera crítica, do que gera culpa, do que gera mágoa, do que gera escassez. Então tudo isso ele tem como tem alguns pensamentos chaves, né? Que na carta 6, na purificação da consciência, ele coloca lá essas palavras-chave que é para a gente trabalhar em cima delas. Mas elas são os que geram todos os sentimentos, todos os complexos de inferioridade, complexo de incapacidade, é tudo gerado na essência, por essas palavrinhas, que tem a crítica, o julgamento, a ganância, não me lembro de cabeça de todos, tá? Mas as principais é a crítica e o julgamento. Respondido, Aline? Respondido sim, obrigada. Imagina. Alguém mais quer colocar alguma coisinha? Janete, Moema, Janei, Giovana, Betinha, Regina, Andréia. Então vamos encerrar o dia de hoje. Semana que vem continuamos o processo da criação, continuam os questionamentos, mas finaliza, né, os questionamentos, e aí a gente faz a introdução do processo da criação, onde a gente vai falar a palavra que a gente já falou hoje, que nada vem do nada, e aí Cristo começa a introduzir isso, para na outra semana a gente entrar que aí eu vou até pedir antes eu vou escrever no grupo, quando a gente for entrar nesse posto, que a gente tem que entrar com a mente mais vazia possível para o nosso encontro. Porque para captar exatamente a essência do que ele quer passar para a gente, né? Ok, gente? Então vamos fazer nosso encerramento. Então vamos fazer nossos 3 minutinhos. Vamos fechar nossos olhos, buscando silenciar nossos pensamentos. E nesse silêncio vamos emanar toda a luz, todo o amor, para que a consciência crística atinja todo o nosso planeta e todos os reinos, o reino animal, o reino vegetal, reino mineral, reino dévico, os seres humanos, para que o amor, para que toda a sabedoria divina e o amor divino entre nesse momento para toda a humanidade. A gente está passando por um momento crítico, né? Para quem tem acompanhado toda a escalada lá no Irã, tudo o que está acontecendo. Então, que a gente emane essa paz para todo o planeta e esse amor para todo o planeta, para que a nova Terra possa surgir de todo esse caos, a nova humanidade que está vindo junto, com todos os seres junto com a gente. Então, vamos lá.
Vamos respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando. Cada um no seu tempo. Como eu sempre falo, essa meditação pode continuar depois que a gente terminar o nosso estudo hoje, antes de dormir, emana todos esses sentimentos para que essa luz irradie para toda a humanidade, irradie para a nossa vida. E é isso, gente. Faltam 2 minutinhos. Gratidão a todos. Muito, muito obrigado pelo estudo de hoje, gente. Muito, muito obrigado pelas colocações, pelas frases que trouxeram, que acho que a gente conseguiu pegar exatamente os pontos chaves para hoje, para elucidar para a semana que vem. E quem puder rever, que vai fazer muito mais sentido ainda, quem puder ouvir o áudio aí para o entendimento do dia de hoje, e aí vai entrar como uma luva as próximas semanas. Boa noite, gente. Obrigado. Gratidão, boa noite. Boa semana. Boa noite, gente. Obrigada. Boa semana. Tchau. Boa semana. Tchau, tchau, gente.